Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo depois de algumas semanas ausentes, né? Questão de tempo aí que está um pouco complicada para administrar. Eu estou com a série, né, que eu dei início sobre poesia mística. Eu fiz 2 vídeos que é sobre Cantares de Salomão e vou dar continuidade. Porém, eu vou fazer alguns vídeos intercalando a série, tá? E um desses primeiros vídeos é sobre 2 obras do George Orwell, né? 1984 e a Revolução dos Bichos. Eu não vou fazer necessariamente uma resenha sobre os livros, né? Eu vou fazer mais um breve comentário sobre essas obras e falar um pouco, né, da maneira como eu vejo e do impacto dela na literatura. Tá? Então, o que é que levou o escritor Eric Arthur Blair, né, que é mais conhecido como George Orwell, a causar um incômodo ideológico não apenas na esfera literária e política da época, mas em si mesmo, ao escrever a obra Animal Farm, A Fairy Story. Para nós, essa obra foi traduzida como A Revolução dos Bichos, é uma das traduções que temos, né? E ela é uma joia universal, né? É uma fábula moderna que escancara o modus operandi não apenas do regime stalinista, mas de todo o cerne do comunismo. Né? O Orwell, pela sua obra, nos indica que o Stalin deturpou Marx e o socialismo, né? Ou mesmo o comunismo, né? As ideias primordiais de Karl Marx. Tá? Só que essa é uma narrativa padrão que vem se repetindo, principalmente nos dias de hoje, isso é comum, de que o socialismo barra comunismo, né? O real socialismo, o real comunismo, ou dito de outra forma, né? O real Karl Marx, né? Como deve ser, como foi idealizado, né? Ainda não aconteceu, né? Esse socialismo, esse regime socialista comunista idealizado por Marx ainda não aconteceu como deveria. Tá? Isso porque esse socialismo barra comunismo almejado, né, tão almejado, só funciona no plano teórico, né? Ou seja, é um sistema tão utópico quanto o anarquismo. Tá? No auge da Segunda Guerra Mundial, né, a antiga União Soviética de Stalin se uniu aos demais países da Europa, como a própria Inglaterra, né, entre outros países, para derrotar o nazismo e derrubar Hitler. Né? Sendo assim, mesmo aqueles que sabiam sobre as atrocidades cometidas por Stalin não diziam nada, né? Nenhuma crítica ou nota de repúdio contra o governo de Stalin, já que havia um inimigo comum e a parceria com a antiga União Soviética, né, com o próprio Stalin, seria fundamental para derrotar o Hitler, né, e o nazismo. Só que assim, lembrando que no dia 23 de agosto de 1939 já tinha sido assinado o documento, né, um pacto entre Hitler e Stalin de não agressão. Então eles assinaram esse documento e olha, a gente não vai se agredir, cada um no seu canto. É claro que esse pacto não durou, né? E aí depois o Stalin, né, vendo apenas aí o seu lado, falou assim, não, vou me aliar aos demais países para derrotar então Hitler e o regime nazista.
Mas o comunismo está entre aqueles processos de rebaixar o humano ao estado animalesco, né? Se de um lado há as massas de manobra, né, tradicionalmente a figura do proletariado, ele é levado a se degenerar em sua dignidade humana. E, por outro lado, aos líderes, os poderosos que estão no governo e que se revelam como feras insanas, se elevando ao nível das maiores vilezas do homem. Assim sendo, fica difícil separar o homem do animal. Então, esse é um dos recados em que o Orwell coloca no livro A Revolução dos Bichos, né? Então chega um momento que fica difícil você distinguir uma coisa da outra, né? O homem do animal. E é com esse cenário, né, em que não se distingue então os homens dos porcos, né? Dos personagens da fábula, né? Que o Orwell ele bem colocou, né, a maneira como ele separou os animais, cada um numa posição, cada um com um papel. E se por um lado a história nos apresenta os comunistas, né, no livro tratado aí como stalinistas, se é nos apresentado como os porcos, né, representando então os porcos, quem são afinal os homens nessa história? Né? São os capitalistas, né? Alguns leitores desavisados vão dizer, não, são os capitalistas, mas não é bem por aí. Né? Os senhores Whymper, Frederick e Pilkington são os que hoje nós chamamos de metacapitalistas, né? Representando os homens, as famílias, os grupos mais poderosos do mundo. Tá? E homens como o George Soros ou os Rockefellers, né? Esses seriam os metacapitalistas, né? Que patrocinam os regimes ditatoriais como instrumentos de centralização de poder. Eles financiam o narcotráfico, os grupos extremistas e acabam cumprindo uma agenda globalista, né? Que hoje muito se fala em tal de como uma nova ordem mundial, né? Então existe toda uma agenda por trás desses homens, dessas famílias, né? Extremamente ricas e poderosas. Então seriam esses metacapitalistas. Então é como se os homens da fábula do Orwell representassem essas figuras, né? Esses homens. E o George Orwell, ele não... Eu acredito que ele não conseguiu ver além do horizonte, ou seja, ele não reconheceu que essa aliança entre metacapitalistas e o comunismo, o socialismo, não se limitava apenas ao regime stalinista, né? Mas abrange toda a ideologia de esquerda e suas variadas modalidades, né? Com suas narrativas metamórficas que vão se ajustando conforme a situação e sempre favorecendo a ideologia, sempre favorecendo o partido. E, como gostam de dizer, faz parte da revolução. Então é a ideia de atingir o fim sem se importar com os meios. Tá? Bom, a fábula de Orwell se passa na chamada Granja Solar. É uma fazenda no interior da Inglaterra e que, devido à má administração do Sr. Jones, que passa a maior parte do tempo embriagado, né? Essa fazenda ela está praticamente abandonada. Então um velho porco chamado Major, ele teve um sonho, uma visão sobre uma rebelião dos animais contra o homem, né? Contra o Sr. Jones, contra o dono da fazenda. Depois de um discurso apaixonado,
o porco-major ele ensinou uma canção aos bichos da fazenda, que mesmo antes de terminá-la, todos os animais ali presentes no celeiro já cantavam em coro, né? A canção do major acabou se tornando um hino dos bichos, tá? 3 noites depois, o velho porco morre, deixando o seu legado aos bichos da fazenda. No entanto, foram 3 porcos que reuniram todos os ensinamentos do major, criando um sistema que deram o nome de animalismo. Tá? Os que mais se destacam são Napoleão, um porco de aparência ameaçadora. Ele é pouco falante e tem uma grande força de vontade. Aí tem também o Bola de Neve, que era um porco mais ativo, um sonhador, mais diplomático, mas que lhe faltava essa força de vontade que o Napoleão tinha, né? E o terceiro, cuja importância se ressaltará no decorrer da fábula, era chamado de Garganta, né? Que ele era sempre aquele porquinho persuasivo, né? O mais persuasivo de todos e poderia até dizer o mais inteligente de todos, né? Então, dentro desse sistema, são traçados os 7 mandamentos do animalismo, que são: primeiro, qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Segundo, o que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Terceiro, nenhum animal usará roupa. Quarto, nenhum animal dormirá em cama. Quinto, nenhum animal beberá álcool. Sexto, nenhum animal matará outro animal. E sétimo, todos os animais são iguais. Então, os 7 mandamentos do animalismo foi colocado então para que todos ali da fazenda aprendessem sobre essas leis, né? Seriam as regras da fazenda, as leis do animalismo. O Bola de Neve, representando aí a figura do Trotsky, né? Dentro da Revolução Russa, ele se adianta com seus projetos de melhoria para a granja, né? Que mudou o nome de Granja Solar para Granja dos Bichos. No início, o Napoleão, representando aí a figura de Stalin, ele apenas observava, mas com o tempo surgem aí os desentendimentos até o rompimento total. Tá? Então, desde o início, houve uma disputa de poder. Napoleão acreditava que os animais deveriam conseguir armas de fogo e aprender a usá-las para defender a fazenda, né, o regime, enquanto que o Bola de Neve argumentava que deveriam enviar mais pombos e incentivar uma rebelião entre os bichos e outras fazendas. Assim como aconteceu na vida real. Stalin queria um socialismo num só país, centrando aí os seus esforços na antiga União Soviética. Já o projeto de Trotsky era implementar o socialismo também em outros países. Também era um projeto que o Lenin compartilhava, né? E dessa forma acabaria formando blocos socialistas de mútua ajuda, né? Seria uma revolução permanente e internacional também, né? Com Napoleão expulsando o Bola de Neve da fazenda, que seria o mesmo exílio sofrido por Trotsky, né? Que foi perseguido por Stalin e depois morto, né? O que aconteceu com o porquinho Bola de Neve também foi o mesmo. Ele foi perseguido e expulso da fazenda. O George Orwell deixa claro que os porcos são, dentre todos os animais, os mais inteligentes, né? Eles aprendem a ler e a escrever com facilidade.
enquanto que a maioria dos outros animais pouco aprendem sobre as coisas, né, sobre as dinâmicas ali da fazenda. Os cães sabem ler razoavelmente, mas não têm interesse. O burro Benjamin tem uma leitura mais avançada. Em resumo, a maioria dos animais eles não sabiam ler, né? Tampouco escrever. As ovelhas representam, então, a grande massa de manobra, né? São os bichos mais manipuláveis da fazenda. Eles são os animais mais ignorantes, assim, chegam a ser ignorantes ao extremo, repetindo o que ouvem e sempre fazendo aquele coro, né? 4 pernas bom, 2 pernas ruins. Então as ovelhas têm aquela coisa da manada, né? Não existe um senso crítico entre eles, né? Elas ouvem e obedecem, elas ouvem e acreditam e obedecem. Então as ovelhas elas não pensam, né? Elas só sabem obedecer. E o regime comunista, socialista, se vale muito da ignorância das massas, pois a manipulação torna-se muito mais fácil. É claro que esse modus operandi, né, acaba sendo encontrado em qualquer regime totalitário, né? Em outras formas de poder, né? Sobre a questão aí da manipulação das massas. A imagem da grande força do proletariado nós encontramos na figura de Sansão, que é um cavalo robusto, porém analfabeto. Ele é extremamente fiel ao regime, né, ao animalismo, ao Napoleão, né, ao porco Napoleão. E uma de suas máximas era: Napoleão tem sempre razão. Haviam também o seu bordão, né, que era repetido diante de cada obstáculo: trabalharei mais ainda. Então, sempre que aparecia algum problema, algum obstáculo, o Sansão, com esse lema, né, do proletário, né, mostrando o quanto ele era do serviço, do trabalho, né, de força, né, o trabalho do chamado chão de fábrica. Então ele sempre repetia: trabalharei mais ainda, colocando o trabalho acima de tudo, né? Até que um dia ele cai doente, né, de tanto trabalhar na construção e reconstrução do moinho de vento, sendo levado a pedido do próprio Napoleão para o veterinário de Willingdown, segundo foi anunciado. Porém, quando o caminhão, né, veio um caminhão, uma espécie de carroção, veio buscar o Sansão, né, o burro Benjamin leu na carroceria, né, estava escrito assim em caixa alta, a seguinte informação: matadouro de cavalos, fabricante de cola Willingdown, peles e farinha de ossos, fornece para canis. Então, quando o Benjamin, o burro, leu essas informações na carroceria, né, daquele caminhão, daquele carroção que veio buscar o Sansão doente para levar ao veterinário, então, na realidade, ele descobriu que o cavalo, né, o Sansão, ele seria sacrificado. Por que ele seria sacrificado? Porque ele ficou doente e já não estava mais servindo para a fazenda, não estava mais servindo para o regime. Então, vamos sacrificá-lo. E por essa época, os animais da fazenda já se tornaram declaradamente escravos, né, do camarada Napoleão. Tá?
Outro ponto é a doutrinação, né, que o regime, desde cedo, ele, né, é praticado, né, como no regime socialista, né, que desde cedo nas escolas e depois nas universidades existe aí toda uma faceta de doutrinação. Essa faceta do regime também é mostrada no livro Quando Napoleão toma das cadelas os seus filhotes que mal terminaram de desmamar, para ele próprio cuidar e instruir. Né? Então, longe das mães e dos demais animais da fazenda, o Napoleão acaba cuidando desses filhotinhos, né, de cães, dos cãezinhos, e acaba doutrinando esses filhotes para servi-lo como futuros guarda-costas, né? Seria a sua polícia armada, a sua milícia. Então o Napoleão ele acaba criando essa milícia de cães extremamente fiéis a ele, que o ajuda a dar o golpe contra o Bola de Neve, expulsando ele da fazenda, né? A partir daí os cães tornam-se então a segurança particular do Napoleão e dos demais porcos, tá? E acabam sendo uma ameaça para aqueles animais que possam se opor a um novo regime, né? Que seria o regime do Napoleão, né? Depois que o Bola de Neve foi expulso, o Napoleão tomou todo o poder e falou assim, não, a partir de agora só eu mando e vai ser tudo do meu jeito. Tá? Na fábula existe também o corvo Moisés. Né? O nome de um patriarca bíblico, ele parece proposital aqui. Né? Ele tem aí o seu porquê. Uma vez que esse corvo ele representa a igreja, ou melhor dizendo, representa a religião judaico-cristã. Então Moisés é a figura sacerdotal que aparece entre uma cena e outra, né? A sua presença ela não é constante, mas o seu papel tem algo de fundamental. Ele traz a mensagem aos animais que, apesar dos sofrimentos vividos aqui na terra, na fazenda, existe um lugar de descanso para os animais, uma montanha mágica, né, chamada de a montanha de açúcar candy. Então os porcos viam Moisés, né, esse corvo, com uma certa desconfiança e tentavam convencer os outros animais de que esse lugar paradisíaco não existe, né? Essa montanha mágica não existe. Moisés, né, que é aí a representação da religião cristã, judaico-cristã, ele era tido como um espião. Né? Os porcos acreditavam que estaria ali para atrapalhar o regime. E vale observar que para o regime socialista comunista, o maior inimigo não é o capitalismo, muito pelo contrário, o capitalismo acaba sendo bem-vindo, né? De certa forma assim, adotado e adaptado, justamente para poder, né, fornecer os recursos financeiros para que a revolução continue. Então o capitalismo não é o inimigo do regime. Né? Um exemplo é a China. A China ela tem aí um grande poder de recurso financeiro, né, com um lado capitalista, né, um capitalismo vermelho, mas que isso favorece o próprio regime. Então, qual seria o grande inimigo do regime socialista / comunista? O grande inimigo é a religião judaico-cristã, o cristianismo. Né? Tanto que
o objetivo da antiga União Soviética era extinguir qualquer expressão religiosa, destruindo igrejas, mesquitas e até sinagogas, além de ridicularizar a religião de forma geral. Então, naquela época, na época de Stalin, havia inclusive publicações mensais, como a revista chamada Bezbosnik, que traduzido seria algo como Sem Deus, que era uma revista em que se satirizava o cristianismo, né? Vou deixar aqui a imagem. Essa revista, então, era apenas uma das que existiam na época, que servia para criticar e ridicularizar o cristianismo. A perseguição começou com Lenin, né? Então não foi algo que deu início ao regime, com o regime stalinista. Já com Lenin, já havia aí essa perseguição ao cristianismo, né? Lenin matou padres, né? Fechou igrejas, para que o marxismo-leninismo, né? Se tornasse a única religião do país. O Stalin, ele foi ao extremo com essa violência, né? Ele foi mais sangrento contra as instituições religiosas, ao mesmo tempo em que se retratava como um santo soviético. Então, Stalin, além de perseguir o cristianismo, as igrejas e os sacerdotes, ele se colocou como a figura central, né, a figura de imagem, né, como um santo soviético, né, como aquele que seria a representação do céu na terra, né? Então, a ideia de criar Moisés na figura de um corvo, talvez pela negra batina dos padres, né, não deixa de ser também uma crítica pessoal ao catolicismo, né, da parte aí do George Orwell. Então a distopia de Orwell nos mostra que sob o chicote comunista, o destino dos mais fiéis ao regime é justamente servir como cola ou como ração para cães, né? Então é muito comum comunista matar comunista, e como na fábula A Revolução dos Bichos de George Orwell, o Sansão, o cavalo, que se doou totalmente à revolução, totalmente ao regime, ao partido, até que caiu doente, e quando ficou doente, ele simplesmente foi descartado pelo partido. Ele foi vendido para ser sacrificado, né? Então, a distopia de Orwell mostrou essa realidade do regime comunista de Stalin, mas também acabou servindo para mostrar as realidades hoje, né, desse sistema, né, nos dias atuais. Então, se hoje não servimos, né, como cola ou como ração para cães, as pessoas que vivem dentro de países, né, governados por esse regime, elas morrem de fome, ou quando o carrasco permite que se possa comer carne podre, ratos ou até mesmo os seus animais de estimação, tá? Como vem acontecendo aí com os nossos irmãos venezuelanos no governo de Maduro. Então é isso, pessoal. O George Orwell, nesse livro aqui, A Revolução dos Bichos, né, tem sido um livro atualmente muito comentado, muito lido, né, pela sua atualidade, né, muito atual. Essa fábula
E muita gente já conhece, quem não conhece eu já indico como leitura, uma leitura essencial até para entender um pouco mais sobre esses regimes, sobre os dias atuais e, né, fazendo esse link com a história, né, com o passado. Então é isso, pessoal. Finalizando por aqui esse primeiro vídeo. No próximo eu vou falar um pouco sobre esse outro livro aqui do George Orwell, 1984, que ainda é mais conhecido do que A Revolução dos Bichos e extremamente atual por uma série de motivos. Então eu vou falar um pouquinho sobre ele no próximo vídeo. Pessoal, mais uma vez obrigado. Deixem aí o comentário de vocês, deixem um like, compartilhem para ajudar na relevância do canal. Então, até o próximo vídeo. Valeu!